Então, tá dando para me ouvir bem? Todo mundo está conseguindo ouvir bem? Tá ótimo, Yuri. Então, me chamo Yuri, sou residente em hematologia e hemoterapia, e hoje eu vou apresentar esse artigo, né, que foi publicado mês passado. Esse artigo, ele estudou justamente a associação de transfusões sanguíneas de hemácias correlacionado ao aumento, né, de todas as causas de óbitos e as causas relacionadas a óbitos específicos por câncer em pacientes que necessitariam de alguma cirurgia de ressecção do trato gastrointestinal. E aí essas transfusões foram justamente estudadas as transfusões do perioperatório. Introduzindo o artigo, a gente nota o seguinte, né, que pacientes com câncer gastrointestinal, eles naturalmente já têm uma deficiência de ferro, né, principalmente devido às perdas crônicas, né, e ao próprio mecanismo inflamatório do câncer, né. E, além disso, esses pacientes desse estudo, eles eram pacientes que foram submetidos a grandes cirurgias, né? E isso aumenta ainda mais a deficiência de ferro, podendo levar, né, à anemia, que é tão presente em todo esse grupo. Sendo que, muitas vezes, né, a maioria das vezes, esses pacientes eles são abordados com a transfusão de hemácias. 18 a 67% recebem transfusão de hemácias no perioperatório, né? Então, demonstrando a prevalência dessa conduta. Porém, alguns estudos já vêm relatando que essa prática ela pode ocasionar um aumento na morbidade e na mortalidade desses pacientes. Então, se recomenda, né, otimizar os estoques de ferro e de hemácias desses pacientes no pré-operatório, evitando transfusões necessárias. E assim, né, controlando a anemia, né, de outra forma, sem ser através das transfusões. A anemia nesses pacientes, ela também traz consequências, né, pós-operatórias desfavoráveis. Então, por isso, ela deve ser realmente bem controlada e otimizada e ser olhada com um aspecto especial no tratamento desses pacientes. E, além disso, as transfusões sanguíneas desses pacientes, ela já foi relatada como um aumento, né, da morbidade desses pacientes, principalmente relacionado ao aumento de infecções, eventos cardíacos e a insuficiência respiratória, aumentando também a mortalidade nesses pacientes. As transfusões, elas também podem estar correlacionadas a complicações a curto prazo, né? Como reações imunológicas, inflamatórias e trombóticas. E nesse paciente com câncer, pode influir diretamente, né, na resposta do próprio corpo ao câncer, fazendo com que os resultados do tratamento dos pacientes com câncer possam ser afetados devido a essas transfusões. Minimizar as complicações pós-operatórias, elas influem diretamente na melhoria da qualidade de vida desses pacientes. E, por isso, nós, profissionais da saúde, né, devemos apoiar a entrega de tratamentos oncológicos adjuvantes que melhorem o prognóstico desses pacientes. E o tratamento, a otimização do sangue, né, o correto planejamento e gestão do sangue desse paciente está incluso nesse aspecto. Alguns ensaios clínicos, eles já demonstraram, né, resultados a curto prazo de segurança após estratégias de transfusões restritivas e liberais. Porém, esses estudos que demonstraram que menos transfusões trariam mais benefícios a esses pacientes e estratégias de transfusões restritivas, eles tiveram vários erros metodológicos, o que ocasionaram uma dúvida em relação
a esse achado desses artigos, né? Então, realmente ficou essa dúvida no ar e ainda faltava muita confiança para adotar essas estratégias de transfusões restritivas. Então, há falta de ensaios clínicos bem desenhados em pacientes submetidos à ressecção de câncer. E os que existiam, né, não abordam também a sobrevida a longo prazo desses pacientes que foram transfundidos e que precisaram de uma ressecção de câncer no trato gastrointestinal. E por não comparar essas estratégias de transfusão, acabavam que esses estudos eles não conseguiram avaliar os efeitos das transfusões sobre esses pacientes. Então, a dúvida que é levantada é a seguinte: transfundir é a melhor opção em pacientes que serão ressecados por cânceres do trato gastrointestinal? O que a gente sabe é que vários estudos observaram, né, sobrevida inferior em pacientes transfundidos submetidos à ressecção gastrointestinal. Porém, esses estudos eu deixei em vermelho, né, marcado, porque tiveram vários erros metodológicos, muitos vieses, que aí realmente ficou essa dúvida. É ou não a melhor opção transfundir? E essa dúvida, né, devido à falta de estudos mais concretos, elas trazem barreiras para a aceitação e a implementação de planejamento e gestão de sangue, e também estratégias restritivas de transfusão permanecem ainda com essa dúvida, né? Os métodos do estudo. O estudo ele foi um estudo de coorte retrospectivo, realizado entre os pacientes, né, que tiveram os critérios de inclusão, foram captados, né, entre 1º de janeiro de 2007 e 31 de março de 2019, no distrito de Ontário, no Canadá. Adultos com diagnóstico de câncer gastrointestinal que tiveram uma ressecção cirúrgica. É importante relatar que o Distrito de Ontário ele tem um sistema de saúde que é totalmente registrado, né, com sistema online, e todas as pessoas do distrito elas são assistidas por esse sistema de saúde. Então, eles conseguiram abranger um grande número de pacientes e denotar realmente a realidade daquela população. A hipótese levantada foi: as transfusões de hemácias perioperatórias foram associadas com o aumento de todas as causas e morte específica de câncer em pacientes submetidos à ressecção cirúrgica por câncer gastrointestinal. Os critérios de inclusão do estudo foram indivíduos de 18 anos, né, ou mais, com diagnóstico de câncer gastrointestinal, e aí poderia ser qualquer um desses cânceres: esofágico, gástrico, intestino delgado, cólon, retal, hepático, biliar ou pancreático. Os critérios de exclusão, eles adotaram os seguintes: pacientes que a morte precedeu ou estava na data do diagnóstico, pacientes que realizaram ressecções após 3 meses o diagnóstico, ou seja, eles pegaram as ressecções que foram realizadas apenas nos 3 meses primeiros do diagnóstico, após a data do diagnóstico. E eles também excluíram os pacientes que morreram dentre os 90 primeiros dias dos pós-operatórios de ressecção. E esse critério de inclusão, ele denota já na discussão que foi muito importante, porque já excluiu um fator de confusão que seria pacientes que tivessem morte, né, antes de 90 dias no pós-operatório, naturalmente eram pacientes mais graves e que naturalmente precisariam mais de transfusão no seu manejo. Então, ele acabou tirando um grande fator de confusão do estudo através desse critério de exclusão. Eles também excluíram pacientes que tiveram 2 ou mais ressecções cirúrgicas. Então, eles só deixaram aqueles pacientes que tiveram uma ressecção cirúrgica. A exposição, né, do grupo foi pacientes com transfusão de hemácias perioperatórias definidas como recebimento de uma ou mais unidades de hemácias halogênicas,
a partir da data de admissão até a alta. O desfecho primário do estudo, morte por todas as causas ocorrendo após 90 dias do pós-operatório de ressecção de tumores do trato gastrointestinal. O desfecho secundário, morte específica por câncer, definida como morte por câncer ocorrida após 90 dias do pós-operatório de ressecções cirúrgicas, né, do trato gastrointestinal. Sendo que esse desfecho secundário, ele obedeceu justamente à classificação internacional de doenças, né, sendo que os pacientes que morreram, né, após os 90 dias e foram incluídos nesses códigos de 140 a 239, eles incluíram como representando causas relacionadas de óbitos ao câncer. O segmento. Todos os pacientes eles tiveram pelo menos 12 meses, né, de acompanhamento potencial, ou seja, eles tinham que ter o registro no sistema desses pacientes pelo menos 12 meses. E, no máximo, eles acompanharam, né, os registros nesses sistemas durante 5 anos, né? Então, os pacientes que sobreviveram mais de 5 anos, eles não acompanharam mais. E isso é tão importante porque a gente vê já, fazendo uma crítica construtiva ao estudo, a importância, né, dos registros no sistema de saúde deles para que esse estudo fosse realizado. Então, o sistema de saúde é totalmente unificado e o registro é acessível em todos os âmbitos. Eles, nesse estudo, eles não utilizaram, né, a aprovação de termo de consentimento livre e esclarecido, porque a lei do Canadá, ela não, para estudos de corte retrospectivos, ela dispensa o uso de termo de consentimento livre e esclarecido do paciente. E os resultados do estudo? Eles conseguiram, dentro dos critérios de inclusão, incluir 74.962 pacientes. A idade média da corte foi de 67,7 anos, com desvio padrão de 12,7. 55,4% dos pacientes eram do sexo masculino e 15.589 pacientes eles receberam transfusões de hemácias perioperatórias, né? Ou seja, 20% da amostra pertencia ao grupo que recebeu as transfusões de hemácias perioperatórias. Um número que realmente, aqui a gente já discutindo um pouco, parece ser um número baixo, né, perante a realidade brasileira. Os diagnósticos mais comuns, né, de câncer foram o câncer de colo e o câncer retal. Câncer de colo, 57,6% dos pacientes. E aqui a primeira figura, né, demonstrando o desfecho, o resultado do desfecho primário, onde os pacientes, aqui a linha em vermelho demonstra os pacientes que receberam as transfusões perioperatórias, e em azul, os pacientes que não receberam as transfusões perioperatórias. Então, a gente viu realmente que teve relevância significativa, e aqueles pacientes que receberam a transfusão de sangue perioperatória tiveram um risco de 39% maior de óbito por todas as causas de óbito, né? Isso durante todo o segmento do estudo, ou seja, mesmo após muito tempo a transfusão, né, 5 anos, o paciente ainda tinha um risco maior de óbito. Em relação ao desfecho secundário, a gente observa, né, que nesse grupo específico de causas relacionadas a óbitos devido ao próprio câncer, a relevância foi ainda maior, né? Em vermelho aqui essa primeira linha, demonstrando que os pacientes que tiveram óbitos relacionados ao câncer e receberam transfusões sanguíneas perioperatórias das ressecções cirúrgicas tiveram óbitos muito elevados comparados aos pacientes que não receberam as transfusões sanguíneas. Quando ele trouxe, relacionando a determinados subgrupos, como por sexo, subgrupos de pacientes com outras comorbidades, né? E
especificando por cada tipo de câncer, bem como também ele estratificou por subgrupos na classificação TNM de câncer. Todos os subgrupos eles tiveram relevância significativa, demonstrando que houve benefício, né, em todos esses subgrupos de benefícios refletidos na diminuição de mortalidade dos pacientes que não receberam transfusão sanguínea no perioperatório. Aqui ele traz, comparando, né, em vermelho, são os pacientes que morreram, né, por todas as causas de óbito, e em azul, os pacientes que morreram por causas de óbitos relacionadas ao câncer. E aí, aqui, né, ele traz o segmento desses pacientes, né? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos após a ressecção. E aí a gente observa que os pacientes, a curto prazo, eles tiveram, nos 3 meses, 6 meses e 1 ano, um risco aumentado de 98% entre 3 meses e 6 meses de óbito, comparado àqueles que receberam a transfusão sanguínea. Então, um risco muito elevado, né, de óbito entre 3 meses e 6 meses. A gente observa também que, com o passar dos anos, houve uma diminuição, né, no risco de óbito dos pacientes que receberam a transfusão, porém ainda com relevância significativa. Apenas com 5 anos, a gente observou que não teve relevância significativa no grupo de óbitos por causas relacionadas diretamente ao câncer. Porém, em todas as causas de óbitos, aos 5 anos ainda tinha relevância significativa. E fazendo um comparativo, mesmo assim, esses pacientes eles tiveram um risco aumentado de 11% entre 4 e 5 anos, né, após a ressecção. Então, demonstrando também que houve importância e relevância, né, desses achados. A discussão do artigo ele traz justamente isso, que os médicos, né, eles precisam avaliar os riscos e benefícios da transfusão, né? E esse estudo foi um estudo muito grande, né, onde trouxe um grupo, uma organização, seja metodológica, né, bem delimitada, e que descartou vários vieses de confusão de seleção, influenciando diretamente na confiança desses achados, né, resultados do estudo. E aí ele traz justamente isso, que as instituições, os médicos, eles devem ser encorajados, né, a investirem em estratégias eficazes, né, de gerenciamento de sangue, que reduzem o risco de receber transfusões, influindo diretamente na mortalidade, né, do desfecho de óbito dos pacientes de tratamento com câncer. Devemos ainda nos esforçar para minimizar responsavelmente o uso de transfusões, a fim de melhorar os resultados dos pacientes, melhorar a qualidade do tratamento do câncer e otimizar os recursos de saúde, já que a estratégia de gerenciamento de sangue e planejamento de gestão de sangue é muito mais barata do que a transfusão de sangue. E a conclusão do estudo foi: as transfusões de hemácias perioperatórias estão independentemente associadas a maior mortalidade por todas as causas em pacientes que foram submetidos à ressecção do câncer gastrointestinal. Esses achados eles devem ajudar os médicos a equilibrar os riscos e benefícios da transfusão de sangue antes que estudos bem planejados sejam conduzidos nessa população. Então é isso, muito obrigado. Excelente, Yuri. Adorei sua apresentação. E fico muito feliz, na verdade, de a gente ter mais um estudo na literatura que possa nos ajudar a cuidar melhor do sangue do paciente, né?
A gente tem, infelizmente, pouquíssimos trabalhos nesse sentido, em relação ao paciente com neoplasia gastrointestinal. Nós tivemos um trabalho, inclusive, publicado pela equipe da USP, um trabalho, na verdade, com um N muito pequeno, mas foi prospectivo, foi randomizado, que chegou a uma conclusão provavelmente equivocada do risco de transfusão, de não transfundir no pós-operatório de cirurgias abdominais. E esse estudo, na verdade, ele foi muito criticado na literatura pela quantidade pequena de pacientes, pela incapacidade de definir exatamente o desfecho do paciente. Então, mas é um trabalho que acabou pesando um pouco para quem cuida desses pacientes, no sentido de tentar levar uma sugestão de sermos mais liberais nas transfusões. E nós temos vários trabalhos na literatura, publicados antes e depois desse trabalho, mostrando o risco da transfusão no paciente do contexto de cirurgia, né, independente da neoplasia. Por exemplo, eu tenho um trabalho mostrando que eu tenho um risco aproximadamente 2 vezes maior de ter uma trombose venosa profunda num paciente que foi transfundido no intraoperatório, né? Entre várias outras coisas, processos infecciosos, né? A gente sabe isso de cirurgia cardíaca de muitas décadas atrás, e outras complicações. E todo o trabalho que vem, ele vem para ajudar a realmente tomar uma decisão mais correta. O EMOSSE vem se preocupando com isso já há algum tempo, né? Então, inclusive, tem uma portaria publicada, eu acredito que já há uns 4 anos, pela CESA, pela Secretaria de Saúde, que é instituindo o PBM no Ceará. E o HU e a MEA, que foram os primeiros hospitais do estado a criar um ambulatório de anemia perioperatória. E esse ambulatório foi criado inicialmente no HU, e pela quantidade de pacientes que a gente recebia da MEAC, a gente acabou criando também um ambulatório na MEAC. Então, hoje a gente tem 2 ambulatórios dentro do complexo que são de tratamento de anemias, geralmente anemias carenciais relacionadas a processos neoplásicos, ou no caso da MEAC, gestação, perdas por sangramento uterino anormal. E o EMOSSE também, já há mais ou menos uns 2 anos, a Eloni vai me corrigir se eu estiver errada, criou o ambulatório inicialmente aqui em Fortaleza, de PBM. A gente inicialmente começou um ambulatório de reposição de ferro, né, só um ambulatório de anemia ferropriva, e depois a gente passou a mudar o nome e englobar outros pacientes nesse ambulatório para tentar dar mais essa segurança aos pacientes que a gente recebe. Existe um ambulatório de forma semelhante também no César Caos, e a intenção é que a gente consiga sempre cuidar do paciente da forma melhor, né? E isso significa só transfundir se a transfusão for insubstituível, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito certo na nossa cabeça. Eu só devo transfundir quando a única opção para o meu paciente é a transfusão. Se eu tiver outra opção terapêutica, a transfusão não é a melhor coisa, né? Não é o melhor tratamento. E eu queria que, na verdade, começasse a discussão pela Suzana. Suzana, você consegue falar alguma coisa sobre o ambulatório? Oi, Denise. Está me ouvindo? Estamos. Pronto. Assim, na verdade, o ambulatório da gente, acho que até por conta dessa questão da pandemia, a gente acabou reduzindo bastante, assim, tá? Até porque realmente a quantidade de cirurgias está sendo bem menor. Mas a gente teve assim, algumas experiências boas em uns pacientes que foram encaminhados pela cirurgia digestiva, da gente conseguir corrigir a anemia pré-operatória. Mas, assim, uma dificuldade, assim, agora tem outras realidades que a gente tem, que às vezes os estudos não trazem e que a gente vê na vida real, né? Que é a maior dificuldade que eu vejo é a gente conseguir identificar a anemia, tratar a anemia e ter um momento adequado do paciente para a cirurgia, né? Porque, às vezes, acabam surgindo outras coisas, né, que levam também, que perpetuam esse quadro de anemia que a gente acaba já não conseguindo resolver, como já teve um paciente que era uma neoplasia de cólon, de sigmoide, que a paciente, na verdade, pela neoplasia, ela tinha um quadro, assim, já, a gente
fez a reposição de ferro dela, que ela precisava, mas ela evoluiu com um quadro de inflamação tão importante pela doença, que acabou chegando no meu ambulatório obstruída, e o segmento dela na cirurgia é assim, eu fiz a IH para internar, aguarde. A gente ficou meses comigo no ambulatório, então tem algumas situações que acabam angustiando um pouco a gente também. Né, também teve uma situação, porque assim, o modelo da questão da anemia preparatória, né, foi surgir principalmente na cirurgia com a ortopedia, né, na cirurgia traumatológica, e que a gente também acabou perdendo o timing com uma paciente que ela tinha uma doença de base, que era artrite reumatoide, estava super compensada, a paciente estava funcional, mas tinha que estar com a gente fazer cirurgia para operar, colocar uma prótese de fêmur. E a paciente chegou comigo, aí foi para a cirurgia, tinha hemoglobina normal, evoluiu com anemia, mandaram para mim, mas tiraram a imunossupressão dela, né, imunobiológica, a paciente ficou muito tempo na fila, até chegar, assim, sem conseguir andar, mas com atividades importantes, que a corticoide não funcionava para ela, e eu não consegui mais resolver a anemia dela, porque a parte funcional, a deficiência funcional de ferro eu tinha resolvido, mas depois ela entrou no ferritina que ficou estourada e com atividade inflamatória importante. Então, assim, a experiência quando a gente estava conseguindo fazer era com os pacientes que chegavam para a gente, que chegavam em tempo hábil para a gente conseguir resolver, para a gente conseguir, alguns pacientes com, principalmente quadro hemorroidário, que chegou paciente com hemoglobina de 3 no ambulatório, o pessoal não transfundiu, mandou para a gente resolveu, e depois operou sem nenhum problema, mas, assim, às vezes é um pouquinho frustrante só a questão da resolução, porque às vezes a gente não consegue, às vezes a anemia passa só daquela fase que é deficiência de ferro e o paciente entra num contexto também de inflamação e que a gente acaba não conseguindo resolver depois. Não sei se acabei fugindo do tema, mas mais. E, assim, infelizmente, acho que esse ano não ganhei ninguém para o ambulatório ainda, né, porque realmente a quantidade de cirurgia está bem pequena no hospital. Então, esse ano a gente não teve nenhuma situação ainda, a gente vai vir no ambulatório, no ambulatório ainda, mas quando a gente estava conseguindo fazer, tinha alguns pacientes que a gente conseguiu uma resposta muito boa. Excelente. E, na verdade, é isso. A gente acaba se angustiando muito com esses pacientes, porque a gente sabe que existe um entrave, né, no percurso desses pacientes até o tratamento, que é uma coisa que vai ter que ser resolvida até mesmo de forma estadual, né? Isso não é um problema apenas nosso dentro do HU. E nós sabemos que também, quanto mais tardiamente esse paciente vai para a cirurgia, provavelmente mais avançada é a neoplasia. Então, independente de qualquer coisa, vamos sempre tentar tratar a anemia. Os meninos da cirurgia digestiva, eu fui há mais ou menos um ano e pouco conversar com eles na sessão deles, para tentar ver se eles conseguiam encaminhar mais os pacientes, né? E eu tive uma resposta que foi assim, doutora, mas esses pacientes, quando chegam ruins para a gente interna semana seguinte. Falei, ótimo, me manda na mesma semana, que a gente faz o que tem que fazer de reposição, e a gente faz também isso no paciente internado. Uma coisa que eu percebo é uma dificuldade de a gente entender que o paciente internado, ele deve sim ser conduzido com ferro endovenoso, né? Então, ele está internado, vai fazer a cirurgia, faça na hora que ele interna o ferro, faça no dia da cirurgia, né, no dia seguinte à cirurgia, mas não deixe esse paciente ficar sem o ferro que ele precisa para a eritropoese. E isso é complicado toda vez que a gente pensar que o paciente, às vezes, vai para o procedimento cirúrgico e depois vai para uma quimioterapia. Então, eu tenho pouco tempo para estar reforçando essas reservas, para aumentar a hemoglobina, para ele conseguir tolerar a quimioterapia sem grandes dificuldades e sem precisar passar por um esquema transfusional. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar também dentro dos hospitais, que o paciente, o fato de ele ter sido internado para a cirurgia não significa que ele não pode fazer o ferro. Ele deve sim fazer o ferro enquanto ele está lá, para a gente poder dar uma melhorada nele e depois ele vai precisar desse ferro para eritropoese, independente de qualquer coisa, né? E também existe um trabalho que eu acho que a gente pode trazer para uma próxima sessão, que é o manejo pós-operatório de anemia, que coloca nos pacientes que tiveram uma perda importante no intraoperatório, que a gente tem a obrigação de tentar repor esse ferro no pós, né?
Então, a gente já via pode ver com frequência a indicação de transfusão pela queda da hemoglobina. Ah, o paciente entrou com 13 gramas de hemoglobina, agora está com 9. Eu quero transfusão. Então, a gente, no começo, há uns anos atrás, a gente via com uma frequência relativamente alta essa indicação. Hoje, a gente não vê mais. Então, isso já é um grande ponto, né? Conseguir que o paciente que caiu a hemoglobina durante a cirurgia, que ele consiga ser manejado com ferro, né? Então, eu acho que são essas coisinhas que a gente tem que começar a mudar. E o Hemócio hoje tem ambulatório de PBM em toda a hemorrede. Por que eu vou transfundir um paciente com anemia ferropriva, né? Então, a gente vai sempre se perguntar isso quando a gente se deparar com esse paciente. Por que eu vou expor o meu paciente a um risco maior de mortalidade, gente? Não é só morbidade, é mortalidade. Se eu tenho uma opção terapêutica muito melhor para ele. Então, a transfusão de hemácia não é a melhor opção. Não é a melhor opção para quase nada nessa vida, né? Imagina para um paciente que tem uma falta de um elemento tão simples de repor quanto o ferro. Então, acho que a gente tem que trabalhar isso com os nossos hospitais, trabalhar isso com os responsáveis técnicos das agências transfusionais, com os médicos do EMOS, com os médicos que estão assistindo diretamente o paciente. Lembrando sempre que esse cuidado do paciente é um cuidado que deve ser também multiprofissional. O enfermeiro tem que estar junto também para ajudar nessa decisão de vamos fazer algo melhor, né? E a transfusão nesse momento não é o melhor que a gente pode oferecer. Acho que eu falei que só, né? Luani, você quer comentar alguma coisa sobre os ambulatórios? Boa tarde. Como a Denise falou, né? A gente tem esse ambulatório do ferro. A gente começou no finalzinho de 2018 e aí ampliou bastante, 19 e 20. Em 20 ele mudou esse nome, né? De ser só ambulatório de ferro endovenoso, passou a ser mesmo ambulatório de PBM. E a gente conseguiu ampliar também, como a gente mostrou na semana passada, o arsenal de medicações disponibilizadas, né, para os nossos pacientes atendidos aqui no ambulatório. E no final do ano passado também a gente conseguiu trabalhar para expandir esse ambulatório para toda a hemorrede, né? Então, atualmente nós temos o ambulatório em Fortaleza, em Crato, Iguatu, Sobral e Quixadá, fazendo reposição de ferro endovenoso para os pacientes que precisam e fazendo também eritropoetina B12 e ácido fólico para os que têm essas deficiências. O que a gente mudou agora na pandemia, né, só fazendo um paralelo com o do hospital universitário, a gente manteve, assim, na primeira onda, a gente acabou reduzindo um pouco o atendimento até pela própria procura dos pacientes, mas aí nessa segunda onda as pessoas acabam que entenderam um pouco que tem coisas que não podem esperar em casa, né? E aí a gente continua o atendimento para os pacientes que podem fazer as consultas médicas de forma remota. A gente está fazendo dessa forma, né, por teleconsulta, e esse ano, inclusive, a gente teve que ampliar aqui em Fortaleza o número de atendimentos e o número de dias de infusão do ferro endovenoso pela procura mesmo. As dificuldades ainda estão nessa questão da regulação mesmo, né? A maioria dos pacientes que vêm realmente são pacientes com sangramento do trato gastrointestinal e com perda menstrual, né, as mulheres. E aí a gente ainda tem um pouco uma dificuldade de encaminhar esses pacientes para a rede para poder resolver, de fato, a causa do sangramento. Mas aí, no final de 2019, a gente conseguiu fazer uma pactuação com o município de Fortaleza, e aí a gente consegue fazer essa regulação direta, sem o paciente precisar necessariamente ser atendido aqui, depois ainda ir no posto para conseguir a consulta ou para conseguir um exame. Então, a gente conseguiu fazer essa pactuação com a regulação de Fortaleza para encaminhar esses pacientes para endoscopia, colono, cirurgia digestiva e ambulatório de endocrinologia, no caso de sangramento uterino anormal disfuncional, e também para ginecologia, né, por caso daquelas pacientes com miomatose, necessidade de esterectomia. Então, a gente está conseguindo fazer um trabalho bem bacana, né, de não só tratar os pacientes fazendo a reposição que eles precisam, mas também de boa parte dos pacientes a gente conseguir
encaminhar esses pacientes para a resolução mesmo da causa do sangramento, da perda deles. Tá? Eu queria falar só mais uma coisa, até assim, também para os residentes, a gente, quando for assim, no dia a dia, quando for orientar e essa questão de investigação, que a gente tem que lembrar que a anemia pré-operatória, assim, que tem um estudo grande de cirurgias não cardíacas, que assim, não é hemoglobina de 10, ou de ter uma anemia leve, já é considerada um fator de risco que aumenta a mortalidade desses pacientes, aumenta o risco de transfundir e aumenta o risco de mortalidade também. Então, a gente, assim, se às vezes achar cirurgias, às vezes a gente vai entender de uma forma errada, porque assim, o paciente pode ir para a cirurgia com 8 de hemoglobina, então se está acima de 8 não precisa transfundir antes, às vezes não precisa avaliar, considerar e investigar essa anemia. A gente tem que investigar sempre. Que tentar resolver sempre, porque mesmo a anemia leve, a hemoglobina acima de 10, se está aquele número mais, todo mundo acha que não tem que considerar, que não há considerar importante, que a gente tem que considerar sim, avaliar e tratar sempre que possível. E não custa lembrar que a gente só transfunde anemia ferropriva se instabilidade hemodinâmica, né? E a outra coisa é, se for transfundir, faça um concentrado de hemácia e não aquele esqueminha que era feito anteriormente de 2 de uma vez, né? Porque aquela lendinha que quem transfundiu não transfunde nenhum. A gente tem que ter esse cuidado sempre. Se precisar transfundir, quer dizer, eu tiver com um paciente instável, eu vou fazer um concentrado de hemácia por vez, tá? Alguém mais quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Não? Então tá bom. Yuri, muito obrigada. A apresentação foi ótima mesmo, viu? E eu queria só que a gente tivesse uma Páscoa, uma boa Páscoa, né? Que o mundo melhorasse nesses próximos dias, né? Que a gente saia desse aperto, tá certo? E boa Páscoa para todos, então, e até semana que vem. Tchau, professora. Até mais. Tchau, boa Páscoa.